Então, Catiúcia, é um prazer estar falando com você. Eu também sou da filosofia e eu sei a importância da sua pesquisa, a importância do seu trabalho intelectual, a importância que você vem fazendo desse resgate epistemológico dentro da filosofia. E isso, para a gente, né, para quem é negro, para quem está na filosofia e sempre dentro de uma graduação de filosofia, a gente estuda o pensamento europeu, em essência. Né? A gente estuda o pensamento europeu desde os seus primórdios, e aí começa nos departamentos de filosofia pelo Brasil espalhado, a gente começa com a filosofia antiga, e aí a gente vai para a filosofia moderna, para a filosofia contemporânea, sempre seguindo o pensamento europeu. Uhum. Como se houvesse uma morte, como se a morte de todas as outras epistemologias fosse um dado concreto, fosse algo que não se discute mais. E esse ponto de inflexão que tem sido gerado na universidade, eu acho que o núcleo central é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida, né? O que vocês estão fazendo lá, professor Renato Nogueira, o orientador dele, que agora não me ocorre o nome, que acho que começou com ele, né? Tendo sido ele orientador do professor Renato Nogueira, e o professor Renato Nogueira expandiu isso, e agora você, Asa Angeri, Nayara Paula, trazendo uma discussão tão importante que é essa questão da estética, né, da estética africana, que nunca se discutiu. E o resgate desse nosso povo preto passa por esse debate epistemológico, por esse debate estético, né, que vocês estão tão brilhantemente conduzindo. Eu queria deixar aqui, primeiro, antes de começar tudo, a minha honra de estar falando com você, por essa sua luta, por essa luta que vocês promovem lá na UFRJ. Estão fazendo escola, estão fazendo história, e esse momento é lindo, esse momento, para mim, é maravilhoso. Obrigado. E aí eu queria que você começasse, Catiúcia, falando para mim quem é a Catiúcia Ribeiro. A Catiúcia Ribeiro que a gente conhece é a Catiúcia Ribeiro ativista, a Catiúcia Ribeiro. E aí você falasse quem é a Catiúcia Ribeiro e o que te motivou nessa sua pesquisa, né, nessa sua carreira intelectual tão nova, assim, que você é uma mulher jovem, que ainda tem muito a produzir, e a gente percebe que já começou uma carreira com a profundidade dentro da filosofia que a gente não pode mensurar. Eu queria que você falasse um pouco disso. Quem é a Catiúcia e um pouco da sua produção intelectual, como ela começou, como se deu, todos esses pontos. Claro, claro. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando esse podcast. Fico muito feliz em poder estabelecer esse diálogo, né, essa troca aqui, tão importante, né, para as realidades atuais, né, trazendo outros paradigmas filosóficos, né. Bem, sou Catiúcia Ribeiro, né, nasci no Rio Grande do Sul, em Pelotas, né. Eu parto desse lugar, sou uma mulher nascida e criada dentro de uma família quilombola, né? Somos um quilombo rural que depois se expande para um quilombo urbano. Filha da Sônia, com o João, neta da Ercília e de Olício, né? Então, essa é desse lugar que eu parto para fazer as análises, né? Várias tias mulheres, 2 homens incríveis, uma família expandida muito grande. Minha primeira graduação foi em pedagogia, né? E a pós-pedagogia, na qual nunca me debrucei, eu me candidatei ao vestibular para um curso que era um curso de economia. Fiquei doente, entrei nas vagas ociosas e aí eu entro na filosofia, né? Também sou uma mulher nascida e criada dentro das espiritualidades de matriz africana. Sou Omo-Orixá, sou Omo-Ogum, né, raspada para Ogum, quase uma década, no Queto, mas sou do Batuque do Rio Grande do Sul desde o ventre da minha mãe, quando a minha mãe deu bori grávida. Né? Me aprontei, como falo lá no Porto Alegre, com 6 anos de idade. Então, eu sempre começo minha apresentação falando desse lugar, porque o meu lugar intelectual ele dialoga com esse lugar existencial. Então, me candidatei, né, à economia. Eu sempre digo que foi o meu ancestral que fez essa escolha para mim.
e eu acabei entrando, fiquei doente, não consegui não consegui efetivar a vaga, né, na economia, entrei nas turmas ociosas, que é filosofia. E esse foi o meu primeiro contato com a filosofia, né? Então, entrei na graduação em filosofia, e desde o primeiro período eu fui numa defesa de dissertação de um amigo meu, grande amigo meu, Rogério José. Eu estudava na PUC São Paulo, e a PUC a gente perde a bolsa, e eu transfiro para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no meu primeiro período, eu estava tendo uma aula de Aristóteles, né, de metafísica. Sempre gostei, sempre transitei no campo da antiga, sempre foi, né, minha paixão, sempre gostei muito de Heráclito, né, pré-socráticos, sempre essa relação do tempo, da água com a natureza. Então, sempre foi o campo da filosofia que me agradou. Só que no primeiro período, logo no primeiro período, segundo período, na verdade, eu fui na defesa de mestrado do Rogério, e ele estava defendendo uma tese, uma dissertação que dizia, que ele fazia uma pergunta: e se um herói negro, se um herói grego fosse negro, né? Que ele estava provando ao mundo que o Édipo era negro. Naquele momento, quando eu vi a explanação do Rogério, quando ele trouxe elementos, né? E como ele trouxe elementos da Grécia, que tinha incidência, né, africana, e eu já tinha a leitura do Diop. Eu era estudiosa de Cheikh Anta Diop, mas já tinha leituras do Diop, né? Você falou que eu sou uma mulher muito nova, essa semana eu completei 40 anos, né? Então, eu sou de uma geração que nós não íamos construir as narrativas políticas da luta racista na universidade. A universidade fazia parte do plano, né, para essas emancipações. Se discutia organicamente questões raciais, né? Eu venho de uma família de militância, meu avô era da Frente Negra Pelotense, minha mãe é uma grande referência do movimento negro de mulheres no Rio Grande do Sul, então eu nasci dentro desse berço, então sempre fui uma mulher que permeou nas discussões raciais. Então, já tinha uma leitura rasa, né, de Diop, já tinha leitura de Abdias, sempre gostei muito de Abdias, e já tinha lido Lélia, né? Então, quando o Rogério traz todo esse ensinamento, traz Marthe Berno, aí eu conheci Marthe Berno, que tem um texto emblemático, que é Black Athena, Atena Negra, que ele mostra todas as referências africanas em Atenas. Em seguida, ele trouxe um outro pensador congolês, Teófilo Obenga, né, que traz um Egito faraônico e uma proposta filosófica, e como todos esses elementos estavam presentes nessa narrativa grega edipiana. Então, quando eu ouço isso, me dá aquela luzinha, né? Eu falo, peraí, então, né? Se todas essas pessoas transitaram, então a filosofia também. Então, nesse momento, eu começo num processo investigativo. Já na monografia, eu já comecei a estudar filosofia africana. Para a monografia, eu já escrevi sobre filosofia africana. Naquele momento, eu me debruço nos estudos de filosofia africana. E dali eu entro de cabeça. O professor Renato Nogueira estava, na época, na conclusão do seu doutorado, nesse trânsito, e ele passa para ser professor da Universidade Federal Rural, ele passa, e aí eu passei por alguns orientadores, passei por alguns processos, porque naquele momento, Daniel, o que era dito para mim é que filosofia africana não existe. Não existia. Que filosofia africana não existia. E que era poética, era tudo menos filosofia. Então, um trabalho muito bonito que eu tinha, que é o que eu venho, né, hoje em dia fazendo, eu tive que dar uma paralisada, porque eu entrei nesse universo de pesquisa da filosofia africana e eu fiquei encantada. E nesse meio tempo também eu me deparo com alguns estudos sobre afrocentricidade, Molefe Achante, paradigmas, outras propostas de paradigmas de construção de pensamento. E aí eu trago isso para a filosofia, né? A possibilidade. Aí eu já comecei a estudar Mongobe Ramose, eu estudo Ramose desde a graduação. Comecei a estudar o filósofo sul-africano Mongobe Ramose, Aníbal Quirrano, começo a ler Epistemologias do Sul, do Eduardo, porque era uma luta muito solitária, né? Eu era sozinha dentro da universidade, dizendo para aquelas pessoas que sim, nós, né? E aí, a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
ela é o berço do conhecimento filosófico e ela é extremamente filosofia da tradição, é aquela tradição grega, reforça a filosofia helênica, né? Eu fui aluna de grandes pensadores da antiguidade, como o professor Carneiro Leão e tantos outros professores. Enfim, para resumir, senão eu falo muito, eu comecei a escrever a monografia em filosofia africana, foi a primeira vez na história da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí me candidatei ao mestrado, fiz 4 seleções, não passei, e porque eu, enfim, sempre tinha esse problema no projeto, porque o projeto era de filosofia africana e sempre tinha essas narrativas, até que eu entrei no Cefet, fiz uma dissertação no mestrado profissional de filosofia e ensino, né, que foi uma dissertação na qual eu faço uma análise dos currículos escolares e como você poderia ter um impacto de transformação na luta antirracista mudando os currículos com a ajuda da Lei 10.639, atrelando, né, a filosofia africana como proposta de problematização de uma outra proposta ontológica, né? E depois, em seguida, eu entro no doutorado, e no doutorado eu me debruço para estudar agora a antiga, né, pensando um sistema filosófico a partir das antiguidades africanas, né? Eu estudo propriamente filosofia quemética, né? Kemet é o nome original do Egito. E aí, ao longo desse tempo, eu escrevi artigos, escrevi artigos em livros com o professor Renato Nogueira, fundo o laboratório, né, de africologia e estudos ameríndios com outras 6 pessoas que me acompanhavam nas pesquisas, né? Então, nós temos o primeiro laboratório de filosofia africana, que não é vinculado a nenhum outro laboratório, estritamente. E agora, recentemente, né, depois de 15 anos de luta, a Universidade Federal do Rio de Janeiro aprova, no início do mês, as disciplinas de filosofia africana como disciplinas obrigatórias, né, na grade. E aí o departamento me parabenizou, o departamento fez um agradecimento a mim, né, falando em especial Cátia Ribeiro, que há mais de uma década luta dentro desse instituto para implementar a filosofia africana. Essa sou eu. Uau! Mas veja, eu acho que a gente tem que ser extremamente agradecido por isso ter acontecido. E partiu da Universidade do Rio de Janeiro, agora a gente tem um paradigma e a gente sabe que pode acontecer, né? E eu acho que as outras universidades federais devem seguir nesse esteio. A gente está numa luta muito forte, uma luta muito grande aqui na Universidade Federal de Sergipe, para tentar implementar algo parecido com o que vocês fizeram aí. Assim, você sabe como é difícil isso, né? A gente tem esse dito cânone que para a filosofia é sagrada. Uma vez eu ouvi o professor Renato Nogueira dizendo que a filosofia é a menina dos olhos do Ocidente, e eu não tenho dúvida disso. Sabe uma outra frase que eu gosto muito, que o Renato fala, que eles assim, a filosofia é o bichinho de pelúcia do Ocidente, né? Ela brinca com todo mundo, mas não deixa que ninguém brinque com seus brinquedos. Exatamente. Ela segrega, né? Ela segrega porque ela parte da Europa, ela parte do pensamento europeu, eurocêntrico, né? Do homem branco, do modo de ver o mundo do homem branco. Então, é uma perspectiva só, alijada, castrada, mas é só essa perspectiva que a gente tem. Enfim, agora eu acho que a gente está num outro momento, Catiúcia, porque as universidades, elas estão se enchendo de gente preta. Tem muita gente preta na universidade. Isso vai ser um ponto de inflexão importante. E a gente não pode deixar esse momento histórico passar. E aí, dentro disso, eu pergunto para você, qual a importância da gente falar da filosofia quemética, né, numa academia que tem esse viés que eu falei para você, que a gente discutiu até agora? É importante. Bom, primeiro que assim, a filosofia, ela precisa, quando tu discute a filosofia africana, né, tu tem a possibilidade de sair dessa característica estritamente universal, que é essa filosofia que tu trouxe, né, que é uma filosofia que tem um caráter ocidental, narcísico, né? Nós podemos perceber que a produção desse conhecimento filosófico foi feita somente a partir da sua análise, a partir do seu paradigma e a partir das suas humanidades, né? Então, assim, a antiguidade grega, ela é fundamental para um determinado ponto na história, um determinado grupo na história, mas ela não pode ser, né, a base que sedimenta todas as histórias. Isso
é uma violência, né? Uma violência histórica, uma violência epistêmica, é a própria presença do epistemicídio, né? Que é a morte e o aniquilamento de outras possibilidades de análise do ser sujeito, né? No caso do sujeito africano, a importância, e não somente para os sujeitos africanos, a importância da filosofia quemética é justamente que, como nos afirma Cheikh Anta Diop, a África, o Kemet precisa ser para a África o que Grécia e Roma é para a Europa, né? Que é a base. Nós precisamos ter um solo fértil que fertilizou todas as filosofias existentes no continente africano. Na unidade cultural da África Negra, existem pontos que são pontos divergentes, porque nós estamos falando de um continente, né, com mais de 50 países, porém, tem elementos que se alinham, e isso acontece por conta, né, da filosofia ter e ser de nascimento, na filosofia africana, ter esse nascimento no Kemet. Então, é de fundamental importância, porque quando nós começamos a estudar filosofia quemética, né, nós temos a raiz do conhecimento filosófico africano, aí nós podemos fazer o debate em torno da ontologia, né, pensar uma outra proposta de ontologia, pensar um outro sujeito com bases reais, né? E porque não tem como pensar ontologia, não tem como pensar o que é a alma, não tem como pensar um ser estritamente racional, né? Quando se fala dos povos africanos, e não somente dos povos africanos, dos povos indígenas, dos povos asiáticos, não dá conta. Então, e por Egito, né, o Egito Antigo, ser o berço de todas as civilizações, ensinar filosofia quemética nas universidades nos ajuda a compreender muita coisa, até mesmo da filosofia da antiguidade helênica. Então, é de fundamental importância. Perfeito. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre afrocentricidade, né, e essa relação da afrocentricidade com a filosofia. Porque o nosso ouvinte pode não ter ideia quando a gente fala de afrocentricidade, existem alguns conceitos que eles se misturam, mas não são a mesma coisa. Eu lembro de Zeca Pagodinho falando o que é pagode, o que é samba e o que e o que é partido alto, né? E aí ele mistura tudo, né? É igual, mas não é igual, né? Aí a gente pode falar da afrocentricidade, a gente pode falar do panafricanismo, a gente pode falar da pós-colonialidade, enfim, e fazer essa miscelânea de conceitos, mas que eles são diferentes, né? Cada um tem a sua fundamentação, né? Aí eu queria que você falasse um pouco da afrocentricidade e se ela nesse momento, você já tratou disso, né? Falando da filosofia, mas explanar um pouco mais para o nosso ouvinte esse conceito de afrocentricidade. A afrocentricidade, ela é um conceito, né, criado pelo Dr. Molefi Keti-Ashanti, que nos convida a criar uma outra proposta de lugar, né? Qual lugar nós partiremos para pensar filosofia, história, música, para pensar as matrizes culturais, né? Todos os lugares, todas as referências, todas as análises partem de um fundamentalismo ocidental, de um fundamentalismo eurocêntrico, né? Parte de uma base universal do conhecimento, então parte sempre do mesmo lugar. A afrocentricidade, ela é um paradigma, uma proposta que nos ajuda a fazer o diálogo em torno da filosofia africana, né? E ajuda a pensar o todo. O Dr. Molefi Keti-Ashanti, ele não é filósofo e ele não pensa isso estritamente para a filosofia, mas ele cria um paradigma de localização para que, quando for se pensar a qualquer referência identitária, filosófica, civilizatória, que a África seja o ponto de partida, que a África seja o ponto de início, né? Então, ela nos ajuda, por exemplo, quando nós estamos no debate de filosofias antigas, a entender por que nós precisamos voltar lá atrás para entender como que é a construção do sujeito na atualidade, sujeito africano, né? Como a partir das experiências transatlânticas, né, com a colonização, como nós saímos, né, como os nossos antepassados saem do continente africano, mas tem elementos que não se perdem, tem elementos que não se findam.
Então, se você utilizar o paradigma afrocêntrico para essa análise, você entende que você volta em África, aí você entende muitas das relações e modos de comportamento, estética e cultura presente nos territórios africanos, nos territórios negros, nas diásporas, né? E por conta disso, você constrói uma agência, né? Que é a possibilidade de compreensão e construção a partir dos seus próprios agenciamentos culturais políticos, né? Segundo o Dr. Molefe Ketiachante, nós estamos operando numa desagência. O que é uma desagência? Há mais, né, de 4 séculos, operando na agência do outro, operando na agência do Ocidente, pensando humanidades, pensando civilizações, pensando cultura, sempre a partir do paradigma ocidental. E ele não dá conta da dimensão, né, da compreensão de ser sujeito negro, né? Quando eu falo africano, é justamente entendendo também que há uma relação direta com a África, mesmo que esse tempo tenha nos deslocado geograficamente, essa relação ela se mantém por conta da ancestralidade, que é um elemento que constitui o sujeito africano, que nos constitui, que não se finda, que não se perde, né? Então, a partir de uma análise afrocêntrica, essa localização é possível. O professor Renato Nogueira, se nutrindo da afrocentricidade, né, em diálogo com o quilombismo, né, e com alguns elementos das filosofias indígenas, diz que no Brasil nós temos uma proposta que ele nomeia de afroperspectiva, que é essa localização, buscar essa localização, né, a referência em África, e a partir dessa referência nessa localização encontrar pontos semelhantes, pontos convergentes no quilombismo e pontos convergentes nas experiências indígenas no Brasil. E aí você tem um elemento afro, uma perspectiva a partir da afrocentricidade que nos possibilita fazer essa análise de como as filosofias africanas também estão presentes no solo brasileiro.